Oi. Pronto. Estamos gravando. Carlos, meu querido, quem estiver aqui escutando, tá gravando, né? Vocês autorizam a imagem? Vai ficar disponível só para quem é aluno depois da formação tributarista da EX, certo? A Kelser, gente, maravilhosa. Tranquilo Oi, para vocês, Vê, tudo ó? bem? Tudo E aí, ótimo. como que estão as coisas por aí? Tô amando as fotinhos de vocês, os Ai, vídeos em cunha. agora os meus perrengues é sapo que entra no meu quarto, Besouro. besouro entra na minha bota, ele tem que andar de bota porque tem formiguinha. É assim agora, os perrengues Ah, mudaram. mas que delícia, que sonho, que delícia. Aproveita, você Ah, delícia. merece. Eu Tô vou ansiosa casar para a aula dia. de hoje, viu? É. Não comentei, mas aquela aula da professora foi maravilhosa. Quantos insights eu não deixei, Verônica? Muito obrigada. Qual você tá falando? Ah, eu esqueci o nome que você trouxe pra gente conversar, que era mais também para falar sobre esse viés mais pessoal. Ah, Marina Mori, Acho que é da muito dela. isso. Ah, ela é Foi sensacional, né? maravilhoso. Nossa, muito sensacional. Quem não viu, perdeu, literalmente. Foi muito bom. Ela é muito top. Nossa, e é um amor de pessoa, né? Hum. Obrigada, viu, Kelzer? Eu vou. Olha minha bênção na minha vida. Eu vou casar com o meu marido. Eu sou casada no civil, mas vou casar na igreja, né? Dia 23, vamos casar lá na cachoeirinha que tem aqui perto de casa, na pousada. Vou entrar lá, botar uma Ai, bota. É, que Caraca, é. É. mas Ele é crente, meu marido, é evangélico, né? Eu não sou, não. Aí o pastor vem aqui para dar a bênção. Eu vou em tudo que é religião, não tenho tempo ruim, não. Aí eu vou casar naquele. que Se mas assim, puder. em Cunha? Aqui em Cunha, dia 23. Ai, que delícia. Nossa, então vai ter um significado super especial. É, Ai, que delícia. vai ser lá na cachoeirinha que tem aqui, né? Muito. Nunca imaginei assim. Muito gostoso. Melhor que a encomenda. Arrasaram, muito gostoso. Bianca Maravilhosa Roberto. Beleza. Ó, vocês já me conhecem, né? Que o juízo não é uma coisa que eu tenho muito. Informalidade, nada de. Aqui é um lugar onde as pessoas precisam se sentir bem para perguntar qualquer coisa. Você pode perguntar escrevendo, se você quiser, ou abrindo o microfone, levantando a mãozinha, abrindo o microfone. O Carlos nem vou apresentar o Carlos, vou deixar ele se apresentar. Só sei que ele é gente boa, demais da conta. É fera demais em tributário, professor da GV. Ele ama a IPI, não é isso, Carlos? Tadinho, vai ficar pois sem é, o xodózinho dele. Tem um livro, vai diminuir, mas ainda vai continuar, hein? vai diminuir, mas vai continuar. A minha aula de IPI foi preparada com base no seu livro, que você escreveu aquela parte daquele livro Gestão Tributária. Aham. É um livro super legal, inclusive, indico, tá? É um livro que você pode comprar em partes. Eu tenho inteiro, obviamente, mas chama Gestão Tributária das Empresas ou é só Gestão Tributária? Não lembro. Mas põe no Esqueci também. Google. Gestão Tributária, o nome dele vai aparecer. É a base das minhas aulas, inclusive. Por quê? Porque é um livro prático, prático, não tem enrolação lá, tem exemplo numérico e a parte do IPI é o Carlos que é sua, não sei se é mais com mais alguém, não me lembro. Ou Não, se é, sozinho, só eu. é você sozinho, né? É muito bom esse livro, viu? Então, eu indico para todo mundo. É muito minha base que eu uso para as minhas aulas, beleza? Então, o Carlos é top das galáxias, gente boa. Sintam-se à vontade para perguntar. Ele fala aí como que ele prefere. Eu vou deixar ele se apresentar, tá certo? Troca de ideia, tá bom? Gente, de verdade. É, perguntem, participem, beleza? É isso aí mesmo, Manual de Gestão Tributária da Atlas, a Cristina. Isso. Obrigado, Cristina. Tá sabendo melhor que eu. Tá vendo? É que ele escreve muito, né, gente? É a pessoa que Posso fazer um escreve jabá, muito. então? Já faz? Vou dar a palavra Fazer um para ele jabá, já, então. viu? Tá com você. Vou fazer um jabá pegando o gancho da aula que a Verônica deu, né? Tá no YouTube de reforma tributária, que eu assisti, o do Simples. Tem o de reforma mais amplo, né? E tem do Simples. E fazer um jabazinho, ó. Deixa eu ver se dá para pegar aqui. Ih, depois eu vou ter que tirar meu fundo. Mas vou fazer um jabazinho de dois livros de reforma, que tem artigos aí. Fiz um deles sozinho, outros com amigos, enfim, já não me lembro exatamente também. Mas quem quiser, né, um pouquinho mais de informações sobre a reforma, não tem ainda tantos livros disponíveis,
mas tem esse aqui, vamos ver se funciona. Ah, que tal desse fundo falso. Mas enfim, esse aqui é o Reforma Tributária e Neutralidade do IVA, que tem disponível o PDF, tá? Então depois eu até mando para a Verônica, ela compartilha com vocês. Então não precisa gastar dinheiro nenhum para comprar esse livro. E o outro é um Reforma Tributária, coordenado pelo professor Caparrós. Esse dá para pegar. Ó. Olha que capa legal. Esse eu consigo ver. Pô, que da Esse hora, dá. hein? Gostei da capa É, divertida. a capa foi feita com inteligência artificial. Hum, E, e é isso. Então, jabazinho feito. É, vamos falar do tema de hoje, que é muito legal. Então, primeiro, como a Vero falou, façam qualquer tipo de manifestação, vou estar atento aqui, chat, levanta a mãozinha, interrompe direto sem levantar a mãozinha, fiquem absolutamente à vontade. A ideia é realmente a gente trocar, né, um bate-papo mesmo sobre esse tema de cruzamento de dados, que é algo que existe há bastante tempo. Eu vou falar, inclusive, de alguns exemplos mais antigos, né, de como essa relação, ou dentro de uma mesma estrutura fiscal, né, dentro da Receita, ou com outras administrações, então a Receita compartilhando dados com Cefaz, por exemplo. Então, como que isso acontece, tradicionalmente, e o que que a gente tem de perspectivas de futuro? Tem muita coisa mudando, pessoal, assim, é, só fazendo aqui um parênteses, né? O governo passou, especialmente o governo com Paulo Guedes, né? O Ministério da Economia com Paulo Guedes, algum momento de muita retração no orçamento da Receita. Então, vários projetos que estavam em andamento tiveram algum tipo de verba cortada, mas retomou com força total nesse governo, tá? Então, nesse governo sob, né, o ministro Haddad, a gente tem muitos projetos sendo lançados, o Brasil indo para fora, inclusive para exportar conhecimento em termos de tecnologia aplicada para administrações tributárias, né? Então, o Brasil sempre foi uma referência. A gente olha o nosso modelo de nota fiscal eletrônica, o nosso SPED é muito à frente de praticamente todos os países no mundo. Tivemos aí esse intervalo de 4 anos em que várias coisas foram engavetadas ou não tinham verba para continuar. O próprio Ciscoserve, que era um sistema que existia, acabou no governo Paulo Guedes. Enfim, não que eu acho que as pessoas sintam falta, mas o fato é que teve esse ato e agora retoma com força total, né? Então, seja o dinheiro para o SERPRO, que é o órgão que administra muita dessa tecnologia, que vai criando esses sistemas, seja diretamente para a própria Receita, tá? Então, já tem agora novos fiscais entrando, né? Então, mesmo os concursos que estavam parados lá desde o governo Dilma, muita gente, né, sendo contratada, né? Assim, dos concursos. Então, acho que já foram 1.800 fiscais anunciados, né? 400 já entraram, por aí vai. Então, acho que é um momento, sim, fantástico que foi escolhido aí pela Verônica para a gente falar desse tema. Bom, então, quando a gente olha no nosso universo, né, mais próximo, às vezes de pessoas físicas, a gente já ouve falar, né, de algum tipo de cruzamento de dados já há bastante tempo, né? Então, a gente tem as malhas finas, né, as temidas malhas finas, lá das declarações de pessoa física, né? A minha declaração caiu em malha, ou a declaração, né, do meu cliente caiu em malha. Então, esse tipo de cruzamento já existe há muito tempo, e se já existe para a pessoa física, vocês podem imaginar, né, o quanto ele já está à frente para as pessoas jurídicas, que é de onde vem o grosso, né, da arrecadação federal. E aí a gente tem basicamente algumas ferramentas que vão sendo, né, cujos dados vão sendo cruzados para dar ou não essas malhas, né, que são hoje feitas de maneira absolutamente automática, ou seja, sem nenhuma intervenção humana. Então, certas informações, seja dentro da própria Receita, então os dados de operações imobiliárias, por exemplo, né? Então a gente tem lá a tal da DIMOB, cruzando atua com declarações de imposto de renda pessoas físicas, já deve ter notado que nas últimas foram, né, mais informações sendo requeridas ali, né? O número do registro de imóveis, então certas coisas que a gente normalmente colocava na descrição simplesmente do bem, agora aparecem como campos específicos. E esses campos foram criados justamente para poder fazer os cruzamentos, né? Então eles vão fazendo a coisa devagarzinho. Primeiro eles separam um campo, aí dizem que aquela informação não é obrigatória naquele ano, né? É só uma informação meramente
para fins, né, de informação, e daqui a pouco aquilo vira obrigatório, e daqui a pouco aquilo já está cruzando o dado, né? Então, a gente tem cruzamento de dados dentro da própria Receita com operações com imóveis, e outro muito comum, muito famoso, são as tais despesas médicas, né? Que vira e mexe, se erra alguma coisinha, isso dá cruzamento de dados. E a gente tem as DIFs, né? Então, também são feitas ali pelas fontes pagadoras que vão cruzar esses dados de pessoa física. Então, dentro da Receita, naquilo que se refere a pessoas físicas, são vários os exemplos de cruzamentos de dados que, em geral, geram algum tipo de malha, e as malhas essas, como eu falei, automáticas, ou seja, não tem nenhum fiscal fazendo, né, essa inteligência de comparar uma coisa com a outra, automaticamente os dados são cruzados e você vai para a malha. Além disso, a gente tem um movimento que é mais avançado em alguns estados e menos em outros, que é de troca de informações com os fiscos estaduais, né? Então, você informa uma doação na sua declaração de imposto de renda pessoa física, automaticamente essa informação vai para a Cefaz, que é quem fiscaliza o ITCMD, e tem casos que o auto de infração já chega pelo correio, ou seja, você sequer é notificado antes. O fisco fala, ó, peguei aqui na sua declaração, você disse que recebeu a doação de X do fulano, então não pagou ITCMD, então toma aqui o seu auto de infração. Né? Então, o Rio de Janeiro foi um dos estados pioneiros, o Rio de Janeiro já faz isso há muito tempo, né? Já recebe essa informação e manda um auto de infração automaticamente. Então, esses dois níveis, né, de cruzamento de dados, um que é o cruzamento propriamente, e o segundo que eu chamo de trocas de informações, e aí uso esse nome porque a gente está trocando o dado de uma administração para outra, né? São coisas que a gente vê acontecer e não é de hoje, né? Então já tem algum tempo que a gente vai notando isso ficando cada vez mais sofisticado, isso ficando cada vez mais rápido, em alguma medida isso ficando cada vez mais infalível, né? Ou seja, houve um momento, com o ITCMD, para dar esse exemplo, houve um momento em que o fato de você fazer a doação, a depender do valor, o fisco não tinha tempo, o fisco estadual não tinha tempo de te autuar. Então, ele ia coletando esses dados e, em geral, fazendo, né, do mais antigo para o mais novo, por conta da decadência, nosso prazo aí de 5 anos, e do maior para o menor, né? Agora, isso também foi sendo automatizado dentro dos fiscos estaduais, né? Então, aquele trabalho do fiscal estadual de receber os dados, fazer a triagem dos dados e tal, já foi também sendo automatizado na esfera das secretarias de Fazenda, de modo que hoje eu diria que é muito difícil, praticamente impossível, né, se você fizer uma doação, né, declarar uma doação na sua declaração de imposto de renda, que você não seja, em 5 anos, fiscalizado pelo fisco do seu estado, né? Então, a gente vai notando, né, que os fiscos estão se preparando a trabalhar com esse volume mais extenso de dados, né, e vem investindo muito em tecnologia para isso. Tá? É claro que fiscos municipais, né, tendem a ter muito mais problemas, porque o investimento no final é o mesmo, né? Não importa se você vai investir como a União, como um Estado ou como um município. Então, naturalmente, aquilo que esbarra as trocas de informações ou as fiscalizações com os entes municipais, eu diria que ainda estão em estágios mais atrasados, como regra. Claro que há prefeituras que também estão investindo, prefeitura de capitais, de grandes capitais em geral, para Mas isso. Marcelo, Mas, eu não posso ficar aqui? Não, a gente muda e acho que foi. Então, claro que, né, no nível da não posso transferência de ficar aí, então eu vou dados, ficar essa fiscalização com trocas de informação municipal, a gente tem mais problemas, né? Então, há alguns casos de simples, né? Eu vou falar daqui a pouco, eu entro em PJ, falar alguns eu vou casos matar de o Guilherme. em que a exclusão do simples, por exemplo, de uma ação da União gera ali algum tipo de repercussão do lado dos municípios, mas eu diria Eu que é acho a também. parte mais difícil, né, mais frágil, é a administração tributária municipal. Tá? Acho que do lado dos estados e da União, a gente está num nível muito mais avançado do que dos municípios em geral. Tá?
Falando então de pessoas jurídicas, né, que acho que é o nosso grande foco aqui de conversa hoje. Então, quando a gente vai para pessoas jurídicas, eu vou trazer um exemplo bastante antigo, que inclusive gerou muitos problemas. Vocês estavam recentemente com o Ângelo, né, que é fiscal aqui da Cefaz. O Ângelo é um cara maravilhoso e é fiscal estadual, né, agente fiscal de rendas aqui de São Paulo. E o Estado de São Paulo fez, um tempo atrás, uma operação que ficou conhecida como Operação Cartão Vermelho. Você lembra disso, velho? Essa Lembro muito Operação bem, Cartão nessa Vermelho época eu defendi vários autos de infração indefensáveis. deu muito o que falar, assim, até Aham. hoje. Se você colocar no Google aí e procurar jurisprudência, vai ver um monte de decisão judicial sobre a tal Operação Cartão Vermelho. Acho que foi a primeira grande iniciativa, pelo menos aqui em São Paulo, do Fisco Estadual, de buscar, né, dados e cruzar dados de outras que extrapolem, né, os dados fiscais propriamente. Então, buscou informações, nesse caso da Operação Cartão Vermelho, das operadoras de cartão de crédito. Tá? Então, o que o Estado fazia? Ele recebia os dados das operadoras, das maquininhas, né, de tudo aquilo que era aquele estabelecimento passava nas maquininhas e comparava com aquilo que à época era informado em GIA, né? A gente nem tinha SPED para SMS naquele momento. Então eu fazia essa comparação e toda vez, né, que os dados, então a primeira reação era toda vez que eu tinha mais o receita, né, vamos chamar assim o ticketzinho, né, de cartão do que eu tinha de saídas tributadas na GIA, ia lá e começava a fiscalizar o sujeito. Eles foram evoluindo nisso também, né? Porque, obviamente, havia vários casos em que o sujeito não tinha mais cartão, mas ele tinha um número de cartão que só se ele vendesse 100% no cartão, né? E essa não era a realidade, pelo menos não naquele momento. Talvez hoje, a depender da cidade, claro, né? Fazendo um parênteses aqui, eu não sei como que é em Cunha, não me lembro, mas eu fui outro dia para Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros. E, gente, uma dificuldade achar uma maquininha de cartão, né? Ali, dizer que eu estava nos anos 90, assim. Então, tudo você tinha que pagar em dinheiro, era mais fácil o sujeito aceitar cheque do que cartão. Então, obviamente, essa realidade do cartão ela vai ser muito diversa, dependendo da cidade que a gente está falando, mas a fiscalização estadual começou a notar isso, né? O tipo de segmento, né? Então, do que a gente está falando? Se é uma joalheria, o sujeito não vai com uma mala de dinheiro comprar joia. Então, ele vai. A tendência é que uma joalheria tenha talvez 100% das vendas no cartão. Né? A padaria, já não. O sujeito vai com o dinheiro né, do pão. Então, eles foram, né, evoluindo nessa inteligência para fiscalizar com base nesses dados de cartão. E aí isso ficou muito famoso porque muita gente discutia a constitucionalidade disso, né? Se haveria ali uma quebra de sigilo, enfim. Então, se vocês colocarem, como eu falei no Google, vocês vão ver muitas autuações dessa Operação Cartão Vermelho. Isso ocupou o Tribunal de Impostos e Taxas, né? O TIT, que é o nosso Tribunal Administrativo aqui de São Paulo, em muitos julgamentos, e o Judiciário também tem muitos casos da Operação Cartão Vermelho. Então, eu diria que no âmbito estadual, aqui em São Paulo, pelo menos, essa é o grande exemplo que a gente tem de pessoas jurídicas, né? De pessoas físicas, como eu falei, essa do ITCMD com a declaração de R, mas de PJ foi essa operação cartão vermelho. E no âmbito da União, que aí eu diria que é onde a gente está mais à frente, né? E a gente tem muito mais coisa para contar e exemplos para colocar aqui para vocês. Então, o que a gente tem hoje, né? Então, nesse cenário atual e um pouco de Ô, perspectiva Carlos, de futuro. Diga. deixa eu só contar uma coisa que aconteceu com uma aluna do Rio que tem a ver com essa operação. Não tem a ver, porque não é operação, mas é semelhante. Olha só, o fisco de lá fez esse cruzamento de cartão de crédito também, Uhum, o estadual. Aí, olha a lógica do fisco. Era uma empresa que vendia vidros, mas também prestava serviço. Aí falou assim, putz, você tem aqui R$ 100, 100 mil no cartão, mas você só me declarou 60, sabe? Sei lá. Essa diferença, a prefeitura autuou dizendo que era serviço, cobrou ISS daí.
Foi um caso de um cliente dela que ela contou pra gente que e é super atual. Foi o que mês passado. É que ela não tá aqui hoje, senão eu ia. Provavelmente ela vai assistir depois. Mas enfim, É é uma operação interessantíssimo. Porque aí, semelhante, mas respingou até no municipal. e é isso, se você não declara a receita, né, É, o exato. fisco, o que o Faz o fisco que vai dizer? quiser. Um pode dizer que é mercadoria, o outro dizer que é serviço, e você tem uma autuação duplicada. Exato. É isso. Você vê, gente. Só para contar essa história, porque Interessantíssimo. tinha ligação com o cartão vermelho. Boa, legal. É, bom, então, quando a gente fala de pessoa jurídica, e aí, de novo, dentro da União, né, que é onde me parece que esse tipo de. E por vários motivos, né, eu vou pontuar alguns desses motivos, mas esse tipo de cruzamento de dados está mais evoluído. Então, o primeiro motivo, obviamente, ele é orçamentário, né? Então, a gente tem muito mais orçamento disponível para a administração tributária federal, por óbvio, do que para as administrações estaduais, ou muito menos as municipais. O segundo é que, e eu já falei um pouco disso no início da minha fala, é que a Receita Federal do Brasil é uma referência, de fato, internacionalmente, com mecanismos, né, uso de tecnologia para fiscalizar. E isso, como eu disse, não é de hoje, né? Isso já tem décadas que a gente vem evoluindo e muito nesse tipo de coleta de dados, que são dados importantes para se fiscalizar empresas, né? Então, a gente tem, né, um modelo de nota fiscal hoje super avançado, se comparado com vários países, né, o SPED, que eu já falei aqui. Então, a gente tem um monte de dado à disposição do fisco, e aí, quanto mais dado eu tenho, mais dado, obviamente, eu posso usar, né? Posso tentar criar mecanismos para cruzamento. Terceiro, né, além de termos então um fisco com essa tradição, tivemos muito dinheiro colocado, né, então, com exceção desse ato, como eu falei, no governo, né, na gestão do Paulo Guedes no Ministério da Economia, sempre se investiu muito, se deu, né, muitos recursos para o fisco na esfera federal, né? Então, a carreira, até hoje, né, a carreira de auditor da Receita Federal é uma carreira, é um alto escalão da administração federal, né? Então, são pessoas bastante qualificadas, é um concurso bastante concorrido, né? Então, eles sempre tiveram ótimas condições de trabalho, seja em termos de recursos humanos, né? Seja em termos de recursos financeiros. E o último motivo é que, obviamente, então, a gente tem mais tributos que estão ali, né, tributos federais, e facilita, então, que eu cruze informação de um tributo com outro tributo, né? Então, quando eu estou lá com o ICMS, imagina dentro do Estado. O Estado tem o ICMS, TCMD e PVA. Que raio de cruzamento que eu posso fazer com isso, né? Ah, posso ver se o caminhão que está transportando a mercadoria pagou IPVA, absolutamente sem sentido, né? Então, fica muito difícil fazer um cruzamento dentro daquela administração tributária de um estado. Ele vai querer buscar com terceiros, ou administrações tributárias, ou, como esse caso da Operação Cartão Vermelho, com as operadoras de cartão. Então, dentro ali, né, daquela patotinha da administração, está muito difícil. Agora, se eu tenho vários outros tributos, eu posso, dentro da minha administração, buscar o cruzamento disso, né? Então, eu tenho o cruzamento de operações financeiras, por exemplo. Puxa, então eu tenho ali a movimentação, eu posso buscar criar uma obrigação, como é a e-financeira, que né, me dá esses dados em relação às operações de crédito, por exemplo, mútuo, tudo isso que vai me ajudar a fiscalizar eventuais omissões de receita, que vai me ajudar a fiscalizar até o IOF, né, para saber se aquelas transferências são um contrato de mútuo, né, um dinheiro que foi emprestado de uma empresa para outra, enfim. Então, como eu tenho imposto de renda da pessoa jurídica, PIS e COFINS, né, o IPI, eu começo a ter a possibilidade de usar os dados que vêm de um lugar, né, de uma declaração, para cruzar com outra declaração. Então, assim, o potencial de cruzamento dentro da União, por todos esses motivos que eu coloquei, ele é muito grande. E aí a decisão é se a gente usa ou não esse potencial, né? E, de fato, esse potencial vem sendo usado. Primeiro, né,
diria que foi uma revolução e que a gente já vem aplicando muito, né? Cruzamento de dados de SPED com os dados de XML, né? Então, dado que a gente tem as notas fiscais eletrônicas e esse ambiente das notas fiscais eletrônicas, que tem a sua aplicação para o ICMS, mas também tem para o IPI, né? Então, a ICML e a administração da nota fiscal importa aos dois fiscos, tanto o fisco estadual quanto o fisco federal. E aí, na medida em que a gente tem essa base de dados, a gente consegue confrontar as informações que estão ali colocadas com o SPED CMS-PI e também com a FD Contribuições. Então, a gente já tem de cara, né, um olhar muito claro, né, e muito direcionado para tentar identificar algum tipo de omissão de receita, né? Ou seja, se aquilo tudo que eu estou faturando de fato está sendo declarado, né? Porque o faturamento, se é de mercadoria, deveria ter a nota fiscal, deveria estar no SPED, ICMS, por aí vai. Então, esse primeiro olhar, que é um olhar muito típico da receita. E por que, que a receita é tão importante? Né? Primeiro, porque se eu estou no lucro real, eu parto da receita para depois abater as despesas e chegar no meu lucro. Mas a gente sabe que no Brasil, a maioria das empresas não está no lucro real. A maioria das empresas, esmagadora maioria, está no presumido ou no simples. E esses são regimes que olham só para a receita. Então, a captura do tributo em cima desses regimes, né, claro, com exceção do IPI, obviamente, mas quando eu olho para PIS e COFINS, para imposto de renda, eu estou olhando para a receita. Então, se o fisco tem possibilidade de identificar uma omissão de receita, ele consegue capturar praticamente tudo que ele tem de tributo só identificando essa omissão de receita, né? Então, vai ter uma preocupação muito grande com a despesa, mas especialmente lá nos grandes contribuintes, que tem um outro modelo de fiscalização. Tá? Não sei se vocês sabem, mas existem delegacias especializadas em fiscalizar grandes contribuintes, que são as DEMACs, e as DEMACs têm uma lógica de fiscalização totalmente diferente das fiscalizações comuns, vamos dizer assim, né? Inclusive, do ponto de vista de olhar sobre a empresa como um todo. Então, como que funciona a fiscalização hoje, né? Especialmente pós-pandemia, a gente teve uma mudança grande de fiscalização. Ela está totalmente segregada e espalhada pelo Brasil inteiro. Então, a sua empresa hoje, que está em São Paulo, pode ser fiscalizada do IPI por um fiscal do Ceará e o PIS e COFINS por um fiscal do Rio Grande do Sul. Tá? Isso pode acontecer. Existiu uma descentralização, porque estava todo mundo em casa, né, na pandemia. A Receita olhou para isso e falou: bom, se está todo mundo em casa, por que, que o sujeito de Porto Alegre só vai fiscalizar Porto Alegre? Ele pode fiscalizar o Brasil inteiro, porque está em casa. Então, essa descentralização que se aplica para todo mundo que está fora das DEMACs, ou seja, quem não é os grandes dos grandes, né, os maiores contribuintes, é um olhar bastante recortado e com bastante tecnologia aplicada, tá? Ou seja, é algo intenso em cruzamento, intenso em inteligência artificial aplicado ao processo de fiscalização. Então, o fiscal já chega, quando ele abre a tela dele para fiscalizar, ele já tem um monte de informação cruzada apontando para ele eventuais questões que ele precisa olhar. E ele não faz um olhar mais amplo sobre a empresa. Ele vai olhar aquele pedacinho que é o IPI daquela competência que teve aquele problema. Tá? Então, é uma fiscalização bastante específica, bastante direcionada e, como eu disse, descentralizado. O sujeito vai estar fiscalizando empresas do Brasil inteiro. Já nas DEMACs, aí é um olhar sobre a empresa. Aí o sujeito não está olhando só aquilo que está na tela, é um trabalho mais manual, por enquanto, e depois a gente vai chegar no tal do Projeto Analytics, que é uma revolução, mas hoje é um trabalho bastante manual e debruçado sobre a empresa. Então, aquele sujeito vai olhar tudo daquele grande contribuinte. Vamos pegar, sei lá, Natura. Então, o sujeito vai fiscalizar e vai olhar tudo. Ele vai olhar o PIS, a COFINS, as despesas que foram dedutíveis, o JCP, ele vai olhar tudo, né, que ele vai ter insights, obviamente, em termos de cruzamento, em termos de tecnologia, mas ele vai querer olhar a empresa como um todo nas DEMACs. Tá? Então, são dois modelos de fiscalização bastante diferentes. Né? Um que a gente tem muita tecnologia, porque
porque é um fiscal, imagina, por uma quantidade imensa de empresas. Imagina, aquele cara vai ter que fiscalizar, ele vai ter que dar conta, né? Então, você pega o universo das pequenas empresas. Quantas mil CNPJs a gente está falando por fiscal? Um número absurdo. E quando a gente vai para a DEMAC, não. Aí a gente tem um fiscal para, sei lá, 10, 15, 20 empresas, então ele consegue ter uma atuação bastante diferente. Então, hoje, fiscalização de pequenas, médias e até empresas do lucro real, mas que não atingem, né, os critérios da DEMAC, esses caras estão muito fiscalizados, como eu disse, de maneira descentralizada e com muita tecnologia. Né? Ou seja, como eu falei, o fiscal abre a tela dele e já tem um monte de dado, um monte de insight ali para ele conseguir direcionar o trabalho dele. Como que isso vem sendo feito, então? Então, a gente tem, acho que eu vou separar aqui em dois grandes grupos e explicar um pouco para vocês do porquê a gente tem esses grupos, tá? Um grupo são os tributos internos, que nós chamamos, né? Que é o IPI, o PIS/COFINS, então, enfim, esse universo de tributos das operações domésticas. E um grupo que está mais vinculado às operações com o exterior, tá? Especialmente as questões aduaneiras. Por quê? Porque a questão aduaneira é muito arriscada para o país. Tá? Eu adoro o direito aduaneiro, sou super fã, amo estudar esse assunto. E o que acontece? Quando eu estou diante de uma operação com duas empresas brasileiras, né, um fornecedor que está vendendo para um cliente aqui dentro do Brasil, eu tenho como receber dados, né, informações dos dois lados, porque os dois são contribuintes brasileiros. Então eu posso casar, né, aquela história voltando lá, da despesa médica da minha declaração, né, ou da DIF em relação ao meu salário. Eu tenho os dois lados. Então eu cruzo muito facilmente a informação dos dois lados. Né? Então, toda vez que as pessoas querem, né, fazer alguma coisa não muito ortodoxa, ela tem que combinar com os russos, né? Ela tem que combinar com o outro lado, porque senão não adianta nada eu omitir aqui se o outro vai lá e declara. Né? Acontece com aluguel. Ah, eu não vou declarar o aluguel que eu recebo na pessoa física. Aí o locatário vai lá, declara, você se ferrou. Então, quando eu tenho duas empresas no Brasil, ou duas pessoas físicas, não importa, enfim, eu tenho dois caras para olhar, eu enquanto fiscalização, né? Eu tenho dois para olhar e eu vou sempre olhar o que os dois estão falando sobre aquele fato. Quando eu tenho um sujeito fora do Brasil, eu tô míope, né? Eu só tô olhando metade, só tô olhando aquilo que um sujeito está me declarando. Então, as operações com o exterior, elas são operações muito arriscadas do ponto de vista de fiscalização. Além disso, né, se eu sou um sujeito criminoso, podem colocar vários esquemas na internet, se vocês digitarem aí, Daslu, por exemplo, né, que ficou super famoso lá nos anos 2000, a operação da Daslu. Enfim, são vários os esquemas. Coloca contrabando, descaminho, operação da polícia, da Receita, vocês vão achar 1 milhão de notícias sobre isso. Então, quando a gente está diante de algum tipo de fraude, né, praticada com um conluio com alguém do exterior, a gente ainda tem a fragilidade no extremo de que se esse dinheiro está sendo enviado, né, enfim, no que seria o tal do crime de evasão de divisas, né, sem as devidas declarações, esse dinheiro depois para ser repatriado é muito difícil, né, para o Brasil conseguir capturar esse dinheiro. Então, eu tenho dois problemas na operação de comércio exterior, né, que expõem o Brasil a um grande risco. O primeiro é não conseguir ter todos os dados, porque uma parte está fora, não está prestando declarações nenhuma para o Brasil. Então, eu não tenho todos esses dados e, portanto, eu estou sempre capenga em relação ao que eu tenho de informação. Primeiro problema. Segundo problema, se o cara consegue esvaziar o patrimônio dele, mandar esse dinheiro para um paraíso fiscal, para o que quer que seja, usando importações, né? Isso foi comum, inclusive, na Lava Jato. Vocês colocarem a Lava Jato importações, muita gente mandou dinheiro para fora para deixar em paraíso fiscal, dizendo que estava pagando importação, tá? Então, toda vez que isso acontece, o dinheiro vai, e aí depois para trazer esse dinheiro de volta, né, para conseguir cobrar aqui as multas, os tributos, né, e receber no final do dia, é muito mais difícil. Né? Então, as operações aduaneiras, elas são muito mais complexas e, portanto, a gente tem mais trabalho da fiscalização para conseguir monitorar esse tipo de operação. Tá? Então, como que funciona? Eu vou falar um pouco desse que é
o ápice, eu diria, do que a gente está em termos de tecnologia, né? Porque, como eu disse, o governo investe muito para tentar diminuir o risco da operação de comércio exterior, e aí depois eu falo das operações domésticas, que estão um pouco mais tranquilas, porque eu tenho os dois lados, né, para olhar. No comércio exterior, o que a gente tem hoje? A gente tem muito uso de inteligência artificial e de Big Data. Tá? Para quê? Desde o conhecimento de quem são os intervenientes, né, as partes que estão atuando no comércio exterior. Então, é uma grande busca por evitar, ou, quando não é possível evitar, capturar o que nós chamamos de laranjas, né? Ou seja, as pessoas interpostas. Tá? Então, tem um grande trabalho de conhecimento das pessoas e de cruzamento de dados para entender se aquele sujeito, né? Então, imaginar que você decide, para praticar algum tipo de fraude no comércio exterior, você decide abrir uma empresa no nome do caseiro da sua cunhada, né? Que era algo que existia muito, gente. Assim, empresa laranja, né? Com interposto que o sujeito que perdia o documento, e depois, coitado, descobria que tinha lá uma empresa que foi aberta no nome dele. Era algo que existia muito. Se você tentar hoje, a chance de você conseguir obter o radar dessa empresa, né? Que é a habilitação para operar no comércio exterior, é zero. Zero. Você não vai conseguir. Automaticamente o sistema já vai entender que aquele é um sujeito, por exemplo, que não entrega a declaração de imposto de renda porque ele está abaixo, né, da faixa de isenção, não é obrigado a entrega e tal. Vai entender que esse sujeito mora na cidade A, mas a empresa está sendo aberta na cidade B. E só por esses dados ele já vai impedir a sua habilitação no radar. Então, tudo isso automaticamente, tá? Não tem nenhum fiscal que vai agir em nenhum momento, até que, claro, foi indeferido. Você vai lá, tenta um recurso, tenta de novo, aí sim, isso chega para um ser humano, né, para analisar isso. Mas o próprio sistema já faz uma análise disso. Vamos imaginar que não, você conseguiu abrir, porque você não era um laranja completamente, né? Você tinha ali algum tipo de operação de verdade, mas você decide, e esse é o caso real, tá? Por uma oportunidade de negócios, por exemplo, importar uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você normalmente importa. Então, eu sou uma empresa importadora de canetas. E aí venho importando canetas há 50 anos, ou há 5, não importa. Aí, de repente, eu faço uma declaração de importação de um livro. Essa sua importação vai ser parada. Tá? Então, assim, de novo, sem ação humana, eles vão entender, opa, por que que uma empresa que importa canetas decidiu fazer uma importação de livros? Pode ser que seja tudo bem, você prove, não, agora eu estou diversificando meu business e tal, e passa por essa fiscalização sem problemas. Mas o que eles querem saber? Eles querem tentar entender se você não está alaranjando a operação de um terceiro. Não está, o termo técnico que a gente usa aqui é a cessão do nome, né? Você está cedendo o seu nome para alguém que, por exemplo, vai praticar algum crime, ou que, por exemplo, vai fazer uma lavagem de dinheiro, ou então alguém que só não tinha o radar, ou só não queria se formalizar, nem é um bandidão, mas é alguém que estava só querendo dar um jeitinho, né, encurtar um caminho e tal. Então, ali no âmbito aduaneiro, a gente tem muita inteligência. Tá? Tem uma grande amiga minha, se vocês quiserem depois ter como referência aí, é a Raquel Segala Reis, que escreveu uma dissertação de mestrado agora, acho que ela defendeu fim do ano passado, começo desse ano, sobre o uso de novas tecnologias na aduana. Tá? A dissertação dela é só sobre isso. Ela vai buscar o racional por trás de cada uma das ferramentas que a Receita usa, faz algumas críticas, dá outras colaborações, né, coisas que ela entende que estão sendo feitas de Raquel maneira... Segala Reis? Raquel Segala Reis, isso, Pronto, coloquei no chat. dois L's. E eu acho que está disponível, eu não tenho certeza se ela já publicou, acho que ela já publicou o livro, mas também acho que está disponível a dissertação, é pela Católica de Brasília, ou talvez vocês achem a dissertação, se não quiserem comprar o livro. Então, ela faz, né, ela vai, escuta pessoas, inclusive entrevistou auditores fiscais, entrevistou um sujeito que é o mais importante, né, há alguns anos,
começou a trazer vários desses pontos. Então, é muito legal o trabalho dela, e tem muito, né, muito detalhe de como a coisa funciona. Obviamente, algumas coisas são sigilosas, né? E a própria Receita se reserva o direito, porque ela sabe que se ela der informação demais, ela dá munição, né, para aquele que quer simplesmente desviar, o sujeito errado mesmo, bandidão, né? O cara do tráfico de drogas mesmo, do tráfico de armas, que quer usar o comércio exterior como uma forma de ficar mandando dinheiro para fora. Então, a Receita, né, em alguns momentos ali, ela se reserva algumas, ah, enfim, alguma informação que ela não quer revelar, tá? Mas boa parte do que a gente tem hoje está no livro da Raquel. Além disso, passo agora. Então, tudo isso que eu falei é 2024 para trás. Agora eu vou falar o que é 2024 para frente, tá? Inclusive, notícia foi vinculada no Gov neste mês de setembro, tá? É no começo do mês, eu acho, mas se vocês colocarem no Google, aí vocês vão achar também, que é o tal do Projeto Analytics. O que é o Projeto Analytics? É o passo mais atual do Brasil em termos de cruzamento de dados. Vou primeiro falar do comércio exterior, né? Terminar com o Comex. Falando nisso, eu coloquei a dissertação da Raquel no chat. Achei no Google. Ah, demais. É, então, primeiro eu vou falar do Comex, depois eu falo um pouco das operações internas. Então, o que é o Projeto Analytics? Assim, é legal que se a gente for fundo nas pesquisas, se a gente ficar raso nas pesquisas, a gente vai ver essa notícia do Gov e tal. Acho que tem até uma outra notícia em algum site. Mas se a gente for mais profundo no Projeto Analytics, a gente vai encontrar até PowerPoint de fiscal brasileiro apresentando isso fora do Brasil. Tá? Então, o Brasil aqui está meio que dando aula para outros países. É muito provável que a gente venda parte dessa tecnologia, né, como a gente fez com o Pix, enfim. Então, dois setores, né, que o Brasil é muito referência, é setor financeiro e administração tributária, né? Então, por meio desse tal projeto Analytics, a Receita está buscando fraude. É fraude mesmo, tá? Não é cruzamento de dados para encontrar erro, né? Eu diria que o cruzamento de dados para encontrar erro, que é o que a gente vai falar, inclusive daqui a pouco nas operações internas, ele vai usar mais o Big Data, né? Que é uma forma de você organizar quantidades sobre-humanas de informação, do que trabalhar com inteligência artificial para identificar os problemas, que é mais essa pegada da fraude. Tá? Então, a gente tem um grande investimento de inteligência artificial hoje para combate de fraude, tá? De sonegação. Então, o objetivo aqui, e a gente tem alguns itens, tá, que estão sendo trabalhados pela Receita, é encontrar o sonegador e atuar para que esse sonegador seja descoberto, né? O quanto antes a fraude é descoberta, menor o dano, né, causado por esse sujeito. Então, o que a gente tem hoje? Fraudes aduaneiras em geral, então, seja por interposição de pessoas ou não, né? Então, é um foco, como eu falei, por conta dessa fragilidade, né, das importações e do desconhecimento de quem está do outro lado. Criptomoedas, alguém até colocou no chat, né? Que a gente teve essa questão de cripto. Por quê? Porque a criptomoeda é menos rastreável que o dinheiro convencional e faz com que, enfim, seja um incentivo para quem é bandidão mesmo, né? Então, de novo, para o sujeito do tráfico de drogas, do tráfico de armas, então ele acaba usando esse expediente. Significa que todo mundo que usa cripto é bandido? Claro que não, não é? Mas bandidos estão usando, e aí a ideia é usar a inteligência artificial para monitorar essas operações com cripto, para conseguir, né, ter acesso a essas pessoas e essas transações, e com isso pegar o grande, claro, se der também para pegar o pequeno, né, que só está sonegando ali um rendimentozinho na venda de cripto, melhor, né? Mas o objetivo aqui são os grandes esquemas, tá? Então, primeiro viés, como eu falei, fraudes aduaneiras. Segundo viés, cripto, operação com cripto.
E tem um terceiro viés, aí esse já não tem nada a ver com importação, mas acho que é legal falar do Analytics, que é pedidos de ressarcimento e compensação também, mas mais ressarcimento. E aí não sei, pessoal, se vocês já se depararam com isso. Outro dia, inclusive, dei uma entrevista, acho que foi para o Globo, falando disso, que tem muita gente que está batendo na porta de clientes nossos aí, oferecendo milagres com créditos, né? E muitos desses são operações criminosas altamente organizadas, né? Que inventam créditos, criam créditos inexistentes, enganam essas empresas, né, dizendo que, prometendo ali que vão recuperar um dinheiro, que às vezes até chega a cair na conta, tá? No caso do ressarcimento, a gente teve, lamentavelmente, na pandemia, muita desinformação, né? Muita gente que caiu em golpe e chegou a receber um ressarcimento, um dinheiro na conta, e depois, meses depois, o governo falou: oh, não, ó, esse pedido de ressarcimento que você me mandou não existia, não tinha motivo nenhum para isso, então agora você me devolve o dinheiro com multa, juros, enfim. Então, a gente tem quadrilhas, verdadeiras quadrilhas especializadas nesse mercado de compensação e ressarcimento, né? Então, tome muito cuidado, abram, né, os olhos das pessoas com quem vocês se relacionam, porque existe crédito de verdade, existe, né? Precatório. Aqui em São Paulo a gente tem para ICMS, por exemplo, o ECREDAC, né, que as pessoas negociam os créditos. Então, existe um comércio lícito de créditos tributários que devem seguir o que está na legislação de cada um, né, desses tributos, desses entes. Mas também existe a quadrilha especializada nesse tipo de, né, fabricação de créditos, utilização de créditos inexistentes, e esses o governo quer pegar. Tá? Então, o governo não está querendo ir atrás do sujeito que está usando, comprando um precatório para usar numa transação. Não, isso aí está tudo bem. Se o precatório existe, está tudo certo, né? A transação admite que você use precatório, inclusive de terceiros, está tudo bem. O governo quer pegar as quadrilhas especializadas em enganar, né, os empresários, fornecendo esses créditos inexistentes. Tá? Então, aqui a gente tem um investimento pesadíssimo. Não sei se vocês acompanham os dados, né, da arrecadação tributária, os relatórios que a Receita faz de arrecadação, mas as compensações, os perdecompes, né, em geral, cresceram muito nos últimos anos. Tem a ver com a tal tese do século, né? Você já conhece, a tal da exclusão do CMS da base do PiscoFins, fez muita gente recuperar muito dinheiro que tinha pago a maior, mas parte disso, né, o governo foi notando, tem a ver com criação de créditos fraudulentos, né? Então, esses sujeitos se aproveitaram desse momento que tinha muito perder-comp rodando de ICMS na base do PiscoFins para vender também créditos que não existem, tá? Então, aqui é um ponto muito importante para ficar muito de antena ligada, tá? Com os nossas empresas, nossos clientes, enfim, tá? Carlos, Diga, Gabi. por exemplo, essas empresas que oferecem créditos que não existem são, assim, grosso modo, se eu fosse dar exemplos, por exemplo, crédito de insumo, dizer que tipo de crédito, como é que elas conseguem inventar um crédito? Pois é, tem de tudo. Tem o sujeito que te traz uma posição arrojada do ponto de vista jurídico, né? Ou seja, o sujeito que vai dizer que você tem um determinado crédito que pode ser desde o menos discutível até o mais discutível, né? Aham. Tem casos em que o sujeito traz uma oportunidade de crédito que de fato é vedada, ou seja, que não há previsão. Nesse momento da pandemia existia muito isso. Então, tive alguns clientes que foram abordados, o sujeito falava: ó, veio a pandemia e o governo agora decidiu ajudar as empresas, e essa ajuda das empresas, né? E aí pegava, às vezes, a legislação do PERSE, né, que foi de fato um benefício setorial, né, para o Uhum. setor de eventos, e oferecia isso para quem não tinha nada a ver com eventos. Então, Ah, a claro, legislação tributária é complexa, né, é entendi. difícil, muitas vezes, para quem não, para o empresário Uhum. entender, eles começavam a dizer que ele tinha direito a restituir alguma coisa que não tinha direito. Beleza. E o último estágio é, de fato, a negociação de um crédito inexistente ou que não pode ser negociado, né? A gente tem os dois. Ou o crédito não existe,
E aí, assim, eu voltei a ver coisa que eu não via desde os anos 90. O sujeito vindo com letras de crédito do Banco do Brasil. Então, Nossa, assim, eu falo, meu, não é possível que ainda está se falando nisso, né? Então, ele vê como se, né, ele fosse titular de um crédito perante o Banco do Brasil e ele poderia vender esse crédito para sua empresa para você usar isso para bater tributos, tá? beleza. E- Então, assim, tem de tudo, assim, é um universo grande de golpistas com Uhum. muita criatividade. Ah, bom, e aí, então, voltando, né, para. Já peguei esse gancho aqui das operações domésticas, né, que é o caso especialmente dessas compensações, desses ressarcimentos. Então, quando a gente vem aqui para esse universo doméstico, né, então, excetuadas as operações com, de comércio exterior, né, com partes em outros países, quando a gente vem para esse universo das operações domésticas, o que a gente tem basicamente hoje operando, né, em pleno funcionamento, são os cruzamentos de dados dentro da administração tributária, primeiro, e com algum compartilhamento com outros entes. Né? Então, como eu falei, fiscalização de simples. A gente tem um monte de malha, por exemplo, e programações de malha, em que o sujeito que participa de uma empresa e tal, de repente dispara ali e ele recebe uma notificação para a exclusão do simples. A exclusão do simples hoje ainda não é automática para ICMS e ISS em relação ao passado, tá? Mas já é em relação ao futuro. Então, você recebe uma exclusão do simples, porque, por exemplo, você tinha participação numa outra empresa que extrapolou o faturamento, você hoje está excluído para frente completamente, né? Ou seja, tanto do ponto de vista estadual ou municipal, se você for um prestador de serviço, quanto federal. Mas o para trás ainda não está. Então você receberá, vamos dizer que essa situação já existia há 5 anos, de modo que faz 5 anos que eu não poderia estar no Simples. Você é excluído para frente e é cobrado retroativamente, mas de maneira separada. Então, ou você recebe um auto de infração, se a exclusão for feita pela Receita, ou você recebe um auto de infração para trás só dos federais, né? E aí a Receita, obviamente, não pode te cobrar o ICMS, não pode te cobrar o ISS, mas ela não tem uma comunicação efetiva e imediata com os fiscos para que eles façam. Então, ainda acontece hoje, 2024, ainda acontece de você ser excluído para trás e ter que pagar imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS, mas nunca recebeu um auto de infração de ICMS ou nunca recebeu um auto de infração de ISS. Significa, caros, que nunca acontecerá? Não. Pode ser que daqui a algum tempo, né, como foi a questão do ITCMD, né? Então pode ser que em algum momento essa comunicação entre a Receita e os estados passe a se tornar absolutamente efetiva e toda vez que houver uma exclusão na União, né, por um fiscal da Receita, gere automaticamente também um auto de infração de ICMS. Hoje não acontece, tá? Mas não, isso está evoluindo, né? A informação já chega lá. No começo ela nem chegava, a gente não tinha nem canal para essa comunicação. Hoje ela já chega, mas ela tem que ser tratada manualmente quando ela é recebida. E aí já viu, né? Os fiscais têm às vezes muito mais coisa para fazer, não vão lá se preocupar com um simples nacional, né? Alguém que talvez seja menor, enfim, e muitas vezes esse auto não chega, tá? Então, o que está automatizado hoje de efeitos, né, como o Simples tem essa repercussão, né, ou pode ter nos estados ou nos municípios, o que a gente tem hoje automatizado é só a exclusão para frente, né, ou para trás, hoje não acontece automaticamente. Tá? Fiscalização de Simples, né, já foi muito pior do que é hoje, mas ainda não é perfeita. Tá? Então, aquela coisa que eu falei, você tem lá uma ou participação em uma outra pessoa jurídica como sócio, e aí quando você soma os faturamentos das duas, você extrapola o simples. Você vai ser excluído? Provavelmente sim. Mas se você é administrador, não sócio, provavelmente não. Porque hoje o cruzamento do dado está com o sócio. Então ele busca o cara que é sócio nas duas empresas, mas embora a lei diga que você também não pode ser administrador,
ele não está buscando esse dado. Então, você não consegue fazer hoje, né, setembro de 24, para 100% dos casos, até há casos em que isso acontece, mas não de maneira automática. Tá? Então, hoje, o cruzamento de dados ele ainda está um pouco no simples, um pouco débil, eu diria. Né? Então, há coisas que já estão programadas, já estão funcionando bem, há coisas que não estão funcionando muito bem. Tá? E aí a gente precisa, enfim, de mais investimento em tecnologia para que isso aconteça. Outra coisa que não funciona, e esse eu testei um pouco sem querer, mas eu fui cobaia, que é SCP. Não sei se vocês sabem o que é SCP, que é uma sociedade meio que oculta que você faz. Pela interpretação da Receita, Simples Nacional não pode estar não pode fazer uma SCP. Mas eu, com a minha empresinha do Simples, que eu uso para dar aula, né? Então, toda vez que eu dou aula e falo, a aula é uma empresinha do Simples. Essa minha empresinha do Simples fez uma SCP e eu fiz há muito tempo, nem sabia. Resultado, quando eu me dei conta, eu fechei a SCP, mas nunca fui pego. Ainda bem que isso aqui não vai ficar disponível para todo o público, né? Nunca foi pego. Por quê? Porque ele não conseguia fazer. Então, se ele me visse como sócio de duas empresas, de novo, ele me pegaria. Mas como ele me viu como a minha sociedade como sócio em uma SCP, o sistema não fez esse cruzamento automaticamente, portanto, nunca fui excluído, nunca recebi auto de infração, né? Oxalá isso também não aconteça mais. Então, há certas informações que já estão parametrizadas dentro do Simples, já estão funcionando bem, outras simplesmente não estão parametrizadas, né? Mas é uma questão de tempo, né? O que eu sempre digo, né, quando converso com empresários, é que a gente pode dizer o que acontece hoje, mas quando a fiscalização bate, ela vai olhar 5 anos atrás, né? Então, hoje dá para fazer uma SCP com uma empresa do Simples. Hoje, se você fizer, você não vai ser autuado hoje. Mas quem disse que daqui 5 anos você não vai ser em relação a hoje? Né? Então, a gente tem riscos, né, atrelados a esse tipo de escolha. E aqui um negócio que eu queria dividir com vocês, que é muita gente, né, às vezes fala, não, mas eu sou muito pequeno, isso aqui nunca vai... Né, eles têm outras coisas para tomar conta. Gente, o ser humano é assim. A inteligência artificial, não importa se você é grande ou pequeno, uma vez que a coisa esteja no sistema, que o auto de infração seja gerado automaticamente, só vai ter um fiscal lá que vai assinar e nem é assinatura física, né? Já é assinado digitalmente, ou seja, não é nem o fiscal que está assinando, né? Então aparece o nome de alguém ali, mas não tem ninguém, não tem nenhum humano no processo. Isso já está acontecendo em vários procedimentos de fiscalização e a tendência é que aconteça cada vez mais. Então, Esse, a esse é um coisa do excelente, esse é um excelente argumento, Carlos, para a nossa realidade, que a gente vai falar com empresas do Simples. Não, mas eu tenho vários CNPJs para não estourar o limite, nunca pegaram. Esse é um argumento muito bom para a gente convencer esses empresários. Ah, mas eu vou emitir um pouco sem nota. É isso. Top. Então, assim, eu tenho já alguns casos, né? E, de novo, estamos em 24, em que o momento, né, para os pequenos ainda é um pouco menos apertado do que é para os grandes, né? Mas eu já tenho casos de coisas minúsculas que foram pegas, né? Então, assim, claro que a visão do advogado, né, a visão sempre do que dá errado. Quando está dando tudo certo, o sujeito não procura advogado, ele procura quando deu errado muitas vezes, né? Então a gente tem um universo de muito mais coisa que deu errado. Mas a gente já tem no escritório coisas super pequenas que você fala, puxa, 5 anos atrás isso era impensável. Ninguém ia olhar para um negócio tão pequeno assim. E hoje já vem acontecendo. Então, acho que a grande mensagem aqui para as pessoas com quem a gente se relaciona gente, essa coisa do sou pequeno é para fiscalização humana, de fato é assim. Né? A gente tem que trabalhar com recursos, custo-benefício. Né? Quando os recursos são escassos, a gente precisa aplicar bem esses recursos. Não adianta o fiscal que ganha lá R$ 35.000 ficar fiscalizando uma nota de R$ 100 que não foi emitida. Quando a gente vai para o mundo da inteligência artificial, né, do Big Data, a gente não tem mais isso. Né? É claro que há processos, né, o normal e o racional é que isso comece pelos grandes, de fato, que os grandes sejam muito mais vigiados,
mas em um dado momento isso vai chegar em todo tipo de contribuinte, né? Então, coisas que a gente vê muito acontecer, né? Eu já vi isso 1 milhão de vezes, que é o tal do planejamento tributário à brasileira, que é o sujeito que deixa aquela empresa, abre outro CNPJ, aí aquela fica com dívida e muda para outro, muda para outro. Isso está com os dias contados, tá? Existe hoje, dentro da Procuradoria, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela é pouco estruturada, tá? Ela usa muito da Receita Federal para esse tipo de inteligência. E a Receita, aliás, a Receita, não sei se vocês sabem, a Receita é a inteligência por trás da Procuradoria e da Polícia Federal, tá? Inclusive, eles têm um monte de briga entre eles ali, porque a polícia sai sempre muito mais, se vangloria das coisas, né? Sai no jornal, operação da PF, operação da PF. Na verdade, é tudo a Receita por trás. A PF não tem inteligência para esses, né, esquemas empresariais, claro, para outras coisas, a PF tem muita inteligência. Mas para esses esquemas empresariais, a inteligência é toda da Receita. Então, a Receita empresta, né, esse tipo de inteligência para a Procuradoria. Então, o que, que já vem acontecendo? Hoje, num nível alto ainda, em termos de valor, né? Ou seja, execuções de valor, né, mais relevantes. O que já vem acontecendo é que a história já chega pronta. Então, quando o procurador vai lá despachar com o juiz, ele já tem toda a linha do tempo do CNPJ que foi transferido, qual era o sócio comum, ou às vezes não tinha sócio comum, mas tem ali o sujeito da mesma família, ou o sujeito que, né, pela geolocalização, eles percebem que o sujeito trabalhava no mesmo lugar. Coisas que vocês não imaginam já vêm sendo produzidas pela Receita para dar subsídios para a Procuradoria. Para aproveitar Então, que você falou da Procuradoria, para a gente falar da pergunta da Denise aqui, ó. hum, Ela falou assim, exclusão do simples. Você falou assim, putz, nem sempre o ISS e o ICMS é pego, né? Porque aham. ainda não tem exclusão de dados. Ela falou, como é que fica a prescrição nesse caso? A Denise, ela ama prescrição, ela deu uma aula de prescrição para a gente esses dias. Ah, que legal. O prazo é contado normalmente, né? Então, assim, uma vez que o fisco federal descobriu algum tipo de irregularidade, excluiu do Simples. Ele vai autuar os últimos 5 anos daquele momento. Então, foi setembro de 24. Então, eu consigo buscar lá desde 2019 e os FIC começa a contar os prazos para os fiscos, seja estadual, seja municipal. Então, se o fisco estadual só vier em 29, já era, perdeu completamente o Mas prazo você acha que dele. esse prazo Vai para o para autuar. ICMS e ISS começa a contar da data da exclusão ou da data da declaração do imposto? Eu entendo que é da declaração do imposto, naquele mês a mês que eu fui fazendo a operação. Tá? Ou seja, Beleza. a exclusão não é um marco relevante, me parece, para a exigência de qualquer tributo, né? Para o Sim, lançamento de qualquer tributo. Nesse caso, então, Carlos, o auto de infração da Receita não vai interferir em nada para o fisco estadual e municipal, então. Aí o fisco Entendo que não. estadual e municipal vai contar do vencimento para fazer o seu auto de infração, é isso? Isso, a menos que eles queiram sair do 150, parágrafo 4º, para ir para um 73, inciso 1, né, do CTN. Ou seja, que tem Uhum, algum elemento de fraude que foi certo. colocado pela Receita, mas é só para aumentar, né, o início da contagem, não do fato gerador, mas do primeiro dia do exercício seguinte. Só isso. Tá? Então, eu tive um caso assim. Tá? Na verdade, foi o contrário. Foi um caso bem legal, gente, porque era uma fiscalização municipal. Tá? Então, o cliente foi excluído pela prefeitura aqui de São Paulo, e aí a prefeitura informou a Receita. E aí, nesse caminho, a Receita foi super ágil trabalhar com a informação. Olha que interessante. Quando é Receita-Prefeitura, as prefeituras não trabalham bem. Mas como foi Prefeitura-Receita, a Receita veio. Ela deve ter vindo uns 6, 7 meses depois da autuação da prefeitura, já estava a Receita fiscalizando a empresa. Então, o sujeito fez uma fiscalização, era de Simples, tá? Era de grupo econômico no Simples Nacional. Então, ele pegou lá uma rede de unidades de clínicas estéticas e tal, e autuou tudo como se fosse uma empresa só. E aí, se você somasse, né, os faturamentos, extrapolava muito o Simples. Então, ele disse que tinha toda uma fraude em relação aos CPFs, né?
porque era o CPF, só que ele fez com base em denúncia. Então, alguém denunciou, dizendo que era tudo do mesmo dono, grosseiramente, e aí ele foi lá, ele chegou a fazer um tratamento estético fiscal, olha que interessante. Por isso que eu também falei que é legal. Ah, E aí ele relata conversas dele com a recepcionista da clínica. Então ele colocou no auto de infração que no dia tal esteve na clínica, contratou um tratamento estético. Aí perguntou, que ele não conta qual era o tratamento, né? Mas ele perguntou quem é o dono daqui dessa. Ah, isso aqui é franquia, não é franquia. Então tem um monte de informação que ele foi conversando com atendentes da rede. E foi mais de uma, tá? Para justamente formar essa ideia de grupo econômico. Então, ele fez lá o auto de infração com acusação de fraude, né, inclusive com repercussão criminal, tudo isso, mandou esse auto de infração para a Receita Federal, e quando a Receita veio, eles usaram como base o auto de infração municipal para aplicar um 173. Então, foi só por isso. Só para dizer que, como tinha fraude, ele poderia contar o prazo do primeiro dia do exercício seguinte e não do fato gerador. Mas não que o auto em si tenha influenciado, né, reaberto o início da contagem. Isso não. Mas foi só para entender qual era, se havia ou não acusação de sonegação, de fraude. arrasou. Ó, esse exemplo que o Carlos deu do fiscal ir fazer tratamento estético é super. Essa eu nunca tinha visto. Mas esses dias o fisco ele estava querendo saber se a clínica, equiparação de a serviços hospitalares para clínicas, né? Você sai Aham. do presumido lá de 32, vai para 8 e 12, putz, baita economia. A Sim. procuradoria trocava o WhatsApp com a galera da clínica, fingindo que queria contratar o médico para perguntar, viu, que médicos que você tem aí, para saber se aquilo era realmente uma estrutura de empresa. E tudo isso veio relatado, gente. O fisco tá bem criativo, tá? Por isso que tá cada vez mais difícil fazer trambique, porque o fisco tá indo mesmo para ver como é que é o negócio, finge que é cliente. Pô, e pode fazer isso, né? Pode. Eu tenho acho que é o último caso aqui curioso, que é de uma academia. O sujeito foi fiscalizar uma academia, fiscal daqui da Prefeitura de São Paulo, e ele paquerou e chegou a ter um relacionamento conjugal com a moça que trabalhava na academia. Nossa, mas aí, esse aí é. Pois é. Então, tomemos muito Jesus cuidado. amado, Não, eu esse tenho vários. E se é fingir de cliente, focado tem no vários, trabalho, assim. viu? Cafeteria, o sujeito que fica indo lá na cafeteria. Tem de tudo, gente. Mas essa é a inteligência natural, né? Não é artificial. Pois é. Bom, acho que era isso, pelo menos dos tópicos que eu tinha separado aqui para nossa conversa. Cássia falando que aí já é extremo, se envolver emocionalmente já é demais. A E Cássia é levar alguém, aluna. coitada, né? Iludir uma outra pessoa. Talvez É, vocês tenham se apaixonado de verdade, quem sabe? a Cássia é aluna e ela trabalha na prefeitura de Mogi, ou seja, ela é do fisco também. Mas vamos torcer para que eles estejam juntos até hoje, né? Tenha dado tudo Vamos, certo com o vamos ser relacionamento. românticos. Olha lá, já É, pensou? Essa moça deve ter ficado arrasada, dando moral é. emocional. Olha o povo aqui. Carlos do céu, que sensacional. Exemplos práticos, argumentos que o Carlos deu para a gente usar na vida real, quando o cliente vem com essas ideinhas. Não, vamos fazer vários CNPJs para não extrapolar o limite do simples. Eu coloco minha sogra, meu genro, minha cunhada. O Ângelo falou isso, quem não assistiu a do Ângelo, exatamente nessa linha, Carlos. Cruza sobrenome, cruza renda, cruza parentesco, cruza tudo. É questão de tempo. O Ângelo falou isso também. Por enquanto, a gente está com uma contingência muito grande, pouco fiscal e muita empresa. Mas isso vai mudar e nós estamos investindo em tecnologia. Beleza? Então, o cliente apronta hoje, ele tem. Pode ser fiscalizado daqui a alguns anos, vai pegar o que ele fez hoje. Vai com multa, juros e até a implicação penal. Arrasou, gente. Mais alguma pergunta para o Super Carlos? Olha lá, Vivi. A Vivi é do Maranhão, sensacional. Ah, Mara... posso contar uma última história aqui, Conte, só para a gente adoramos.
não tem exatamente a ver com cruzamento e com fiscalização, mas tem a ver com tecnologia. Uhum. Eu estava em Minas Gerais, na Secretaria de Fazenda de Minas, há 2 semanas. Um cliente meu ele nem opera em Minas, ele nem tem estabelecimento, mas ele tem um regime de substituição tributária diferenciado lá, para quando ele vende para clientes dele em Minas Gerais. E aí o fisco resolveu fazer uma pesquisa de preços para ver se a substituição tributária do meu cliente estava muito alta ou muito baixa. E mandou para eles, ó, isso aqui foi o que nós colhemos. Gente, meu cliente olhou aquilo e falou assim, como assim? Isso aqui tá... Assim, é uma inteligência de mercado em relação, porque aí não é o preço que o meu cliente vende, é o preço que o cliente do meu cliente vende, né? Ou seja, é o preço lá no consumidor final. Ele falou, cara, isso aqui eu pago uma fortuna para uma dessas empresas famosas que faz pesquisa de mercado, Ah, de preço. E como que essa empresa faz? Ela vai nos lugares, entrevista não, olha na gôndola quanto que está sendo vendido aquele perfume, aquele desodorante, aquele tarará. Ele paga uma fortuna para isso. E aí ele falou, cara, não é possível. Vamos marcar uma reunião lá na Cefaz que eu quero entender. Chegamos lá na Cefaz de Minas, assim, o lugar caindo aos pedaços. Ar-condicionado não funcionava, assim. Falou, meu Deus, coitado desses caras. Eu falei, o investimento deles está todo em tecnologia mesmo, porque não tem nem ar-condicionado funcionando. Mas, gente, o cara me mostrou, abriu o mapa de Minas Gerais, com todos os municípios mineiros, e ele disse, ó, eu tenho os dados do seu perfume, do seu desodorante, se é a pasta de dente menta ou se é a pasta de dente kids, cada um, real time, exatamente quanto cada nota fiscal, cada cupom, né, ou nota fiscal do consumidor está saindo agora em todos os municípios mineiros. Todas as vendas com nota, eu sei exatamente quanto vende. E eu consigo te dar esse preço médio apertando um enter, puxando um relatório. Então, caraca. assim, é, a forma como os fiscos estão trabalhando, nesse caso era para fins de ST, enfim, não era fiscalização, mas a forma como eles estão analisando os dados, aí ele foi me mostrando outros, ele falou, ó, isso aqui é o valor do combustível, ele abriu o mapa dos combustíveis. Aí ele falou, sabe por que tem 3 municípios apagados? E aí Hum. tinha, né, a lista de todos os municípios e tal, tinha 3 apagados. Eu falei, por quê? Ele falou, porque nesses municípios não tem posto de gasolina. São os únicos 3 municípios de Minas que não tem posto de gasolina. Portanto, não tem nenhuma venda de combustível. E, cara, assim, inacreditável, inacreditável. Aí fez uma baita propaganda do sistema, né, da empresa que desenvolve, que inclusive fez ali um preço super subsidiado para o Estado e tal. E é o primeiro estado que fez isso, e hoje esse sistema já foi seguido por alguns outros. Então, assim, a galera está investindo pesado. Tecnologia, né? Nossa, sensacional. Gente, perguntas? Foi top, né? Vai lá, Vivi, fica com Deus. Carlos, obrigada de coração. Muito prático, com histórias reais. Isso dá argumento para a gente trabalhar fora das grandes empresas, né? Como você falou, que a maior parte é simples. Essa é a nossa realidade, e a minha hoje, né? Saí das multinacionais e agora também estou nessa pegada das pequenas e esses pequenos ainda às vezes precisam de argumentos para entender o quanto é necessário trabalhar direitinho. E hoje você deu vários para a gente. Ó, sensacional, hein? Para a próxima reunião, já para botar em prática. Obrigada por você doar o seu tempo. Olha lá a Cássia. Ó. A Cássia é esperta, ela. Ela é cara de pau que nem eu, hein? Volte mais vezes. Farei, Esses maior dias eu falei prazer, para ela cara. assim, eu falei, gente, pense em alguém que vocês querem que eu traga aqui, que eu mando um WhatsApp. Ela, então traz o Bernardo Api. Eu falei, putz, aí já é demais, né, meu? Bernardo Api, mas... Hoje a agenda dele está muito concorrida, né? Não, Mas Bernardo Api é complicado, mas é isso. Obrigada de coração, viu? Vou seguir a fala da Cássia aqui. Venha mais para falar com a gente está crescendo. Daqui a pouco, daqui a um tempo, você vai ver esse grupo bem maior, cada vez mais, ó. E a gente vai sempre lembrar de você nesse começo da nossa história, faz diferença, viu? Obrigada de coração. Boa noite para você, com as suas
crianças, 8, 10 e 12 que você falou? 13, 10 e 9. 8. 13, 13, 10 e 10 8. e 8. Um beijo lá para quem gosta de quebrar o braço. Fala, tenha cautela. Obrigada, Anda viu? devagar. Gente, vocês Obrigado que a ficaram você. aqui também, um beijo, obrigada. Quem vai assistir depois, ó, beijo para você também. Tchau, tchau, gente. Tchau, Carlos. Boa noite, viu? Boa noite.